Nós vamos fazer aqui a análise do 37º exame com relação à saída do sócio. O sócio que se retirou da sociedade, a questão da resposta fornecida pela FGV e por que às vezes você não pontuou. Observe, nós temos aqui o problema. Ronaldo Lourenço, auxiliar de escritório, trabalhou nessa função para a Sociedade Empresária Inventários Empresários Limitada no período de 20 de janeiro de 2018 a 8 de março de 2023. A ex-empregadora atualmente tem na sua composição societária 2 sócios. Então, atualmente tem 2 sócios, que é o Lúcio e o Antônio. Cada um com 50% das cotas, conforme modificação no contrato social averbada nos órgãos competentes no dia 30 de janeiro de 2018. A modificação do contrato social deu-se em virtude da retirada da sociedade do sócio Jorge Machado, que você se lembra que foi quem te contratou para fazer a defesa dele, que alienou suas cotas para o Antônio Amarante. Então, Jorge Machado vendeu para Antônio Amarante e esse aqui que seria o sócio. Observe que essa averbação se deu no dia 30 de janeiro de 2018. Então, a contagem de 2 anos começa a contar a partir de 2018. Ele tem responsabilidade por 2 anos, mas atenção, somente no período em que o empregado também trabalhou para ele. Se você verificar que o empregado começou a trabalhar no dia 20 de janeiro de 2018 e no dia 30 de janeiro foi vendido, Jorge Machado só teria responsabilidade para pagar referente aos 10 dias daquele período. O restante do contrato em que ele não foi o patrão, ele não tem nenhuma responsabilidade, somente do período em que ele trabalhou. Então nós temos a primeira observação, seria essa que deveria ser observada. E o que você tinha que ter enxergado? Se já tem mais de 2 anos que ele saiu da sociedade, então ele não tem mais legitimidade para responder. Então, se você respondeu que ele não é parte legítima, está correto. E a parte que quando não tem legitimidade, isso é preliminar. Artigo 337 do CPC. Então, lá no artigo 337 do CPC, nós vamos encontrar que incumbe ao réu, antes de discutir o mérito, alegar a ausência de legitimidade. Está lá no inciso 11. E quando há ilegitimidade, como é preliminar, nós temos o artigo 485, inciso 6, que nós pedimos o quê? A extinção do processo sem resolução do mérito com relação a ele. Nós não pedimos procedência ou improcedência. Se é uma preliminar, a gente pede a extinção do processo. Dependendo da preliminar, 485, que é sem resolução do mérito. Agora, tem outras que a gente pede com 487, com resolução do mérito. Então, se você pediu a improcedência dos pedidos com relação a ele, está errado. Porque ele é parte legítima. Você não pede improcedência para quem é parte legítima. Você vai pedir a extinção. Então você vai observar que o primeiro gabarito da FGV foi mais completo. Deverá ser requerida em sede preliminar a exclusão do sócio. Então você pediria a exclusão porque ele é parte ilegítima, já que esse se retirou da sociedade há mais de 2 anos da averbação da alteração do contrato. E aí citaria o artigo 10A. E qual que é a consequência da ilegitimidade? É a extinção do processo sem resolução do mérito em relação a ele, conforme o artigo 485 do CPC. O gabarito definitivo foi mais reduzido. Eles não colocaram o artigo 485. Deverá ser requerida. Então, o definitivo foi esse. Deverá ser requerida em sede preliminar a exclusão do ex-sócio, já que se retirou formalmente da sociedade há mais de 2 anos antes do juizamento da ação, do artigo 10A da CLT e 1003, parágrafo único do Código Civil Brasileiro. Observe que não citaram aqui, mas geralmente quando é uma das hipóteses do artigo 337, você vai analisar com relação ao 485 qual daquelas hipóteses para pedir ali com resolução do mérito no 487 e sem resolução do mérito no 485. Então tem que ficar atento, porque se você escreve também tudo que está no artigo igualzinho, você não vai pontuar, tá no edital. Você tem que inserir o contexto,
No presente caso, Jorge Machado saiu da empresa em 30 de janeiro de 2018, considerando que a ação só foi ajuizada 2 anos depois, ele não tem mais nenhuma responsabilidade, devendo ser excluído da lide. Portanto, torna-se parte ilegítima. Eu estou falando que está no artigo, mas de outra maneira, porque você tem que pegar o contexto do artigo 10A e inserir dentro do problema. Usando as palavras, não é copiar o artigo, você não pontua. Então fica a dica aí para a sua prova, para as próximas provas.